história que parece de horror, mas a pura realidade de um país que não mudou. Desde a era de Cabral, que já era usurpador. Onde está Darcy Ribeiro, que foi quem nos ensinou? Onde está Darcy Ribeiro, que foi quem nos ensinou? Onde está Darcy Ribeiro, que foi quem nos ensinou? Olá, sou Emerson Silveira, antropólogo, doutor em ciência da religião, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aqui para gravar uma breve palavra sobre Darcy Ribeiro, mineiro de Montes Claros, este pensador, educador, ensaísta, romancista, etnólogo brasileiro, mineiro, é uma figura muito importante para nós brasileiros. Foi um dos formuladores, junto com Anísio Teixeira, da Universidade de Brasília, e um dos formuladores de uma importante política educacional, CIEPs, as escolas de tempo integral. A preocupação de Anísio Teixeira e de Darcy Ribeiro era com uma educação pública, ampla, profunda, gratuita, laica para os brasileiros. Darcy Ribeiro escreveu muitos romances, muitos livros, participativo em termos políticos. Ele mesmo relata que o seu universo foi se expandindo cada vez mais desde a pequena cidade de Montes Claros, a partir dos primeiros contatos com jornais, que lhe trouxeram as janelas do mundo, abriram-lhe as janelas do mundo, para uma carreira que começou em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e foi para ciências humanas na Escola de Sociologia e Política da USP, em São Paulo. A partir daí, ele entra na antropologia, entra na formulação das políticas de cuidado aos indígenas, aos povos originários do Brasil, e tem toda uma participação política, chegando a ser cassado durante o golpe militar de 64 e retornando, chegando a ser senador da República após a anistia em 1979. Portanto, Darcy Ribeiro, com as suas obras, a sua atuação, com a sua presença no espaço público, na história do Brasil, é uma importante presença para nós, uma importante lembrança, uma importante personagem cujo pensamento, cujas ideias estão vivas entre nós. Darcy Ribeiro se preocupava especialmente com a ideia do povo brasileiro, especialmente a questão do subalterno, daqueles que são subalternizados, da alteridade massacrada, da alteridade que não tem os seus direitos epistêmicos, sociais e políticos respeitados, promovidos. A grande preocupação de Darcy Ribeiro era com projetos sociais, educacionais e epistemológicos que ganhassem autonomia, que fossem de fato projetos que valorizassem uma existência mais ampla, perspectivada a partir dos seus estudos de sociologia, de política, de antropologia, que foram marcantes durante essa estada na Escola de Sociologia e Política. Escreveu romances também, é bom que se diga. Escreveu um livro O Povo Brasileiro e é
realmente um pensador com uma enorme carreira intelectual, social e de ação política. Foi um dos idealizadores do CIEPS, as escolas de tempo integral. Tanto Darcy Ribeiro é um nome para ser revisitado, revalorizado e daí extrairmos ideias e inspiração para novos projetos. A história não se repete, sabemos disso. O que era o Brasil e a estrutura social e política na época de Darcy Ribeiro não são mais os mesmos. São outras as nossas condições, são outros os nossos horizontes, são outros os nossos desafios. Mas Darcy Ribeiro, com certeza, é uma fonte de grande inspiração para todos nós. Eu queria falar de um lado do Darcy Ribeiro, que em geral é pouco lembrado, né? O Darcy Ribeiro, na maior parte das vezes, só é lembrado pela militância política ou pelos trabalhos acadêmicos, né? Como antropólogo, quase nunca por suas obras literárias. 4 romances escritos pelo Darcy Ribeiro, o Maíra, o Mulo, a Utopia Selvagem e o Migo, eles quase nunca são lembrados quando se fala em Darcy Ribeiro. Mesmo o seu livro O Povo Brasileiro, que segundo o próprio Darcy Ribeiro era o seu livro mais importante, ele sempre foi contado entre as suas obras de estudos antropológicos. Mas quando você estuda a fundo o livro, né, você percebe que O Povo Brasileiro é para ser lido muito mais como uma obra literária do que como estudo de antropologia sobre o Brasil. O que eu quero dizer com isso é que o Darcy foi, acima de tudo, um artista, um discípulo de Oswald de Andrade, como ele gostava de dizer, né? É verdade que o povo brasileiro tem todos os elementos de um estudo acurado sobre o Brasil e certamente é um produto das conclusões do Darcy Ribeiro, né, no campo das ciências sociais. Mas o povo brasileiro, o livro, né, visto a fundo, ele tem um finalismo e aproxima a obra muito mais de uma epopeia sobre o povo brasileiro. Né? É uma narrativa sobre o Brasil e seus encontros culturais, que elege como fundamento moral da identidade nacional a mestiçagem, não é? De tal modo que não pode haver futuro para nós, né, sem a integração desses nossos elementos constitutivos, que são o negro, o branco e o índio, mas é um livro que tem, acima de tudo, o poder de instilar o imaginário do brasileiro, né, em relação à sua própria singularidade e à sua missão civilizatória de apresentar ao mundo esse novo homem. Então é um livro, no limite, escrito para a imaginação. É uma aventura sobre o povo brasileiro, né, que busca reencantar o próprio sentido do que é a brasilidade. Né? Eu sou o professor Fernando Moraes, historiador, professor de História, e me chamaram, e com muita alegria, eu quero falar um pouco de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele era um monstro de inteligência. Uma pessoa que estudava os índios. Ele criou leis a favor dos índios, criou um museu mostrando os índios, né, mostrar as culturas do índio. Ele se dedicou à educação e ele fez uma pesquisa maravilhosa que rolou aí uns 30 anos. E até é engraçado que ele fugiu do hospital só para concluir esse livro. Esse livro é o povo brasileiro. A pessoa que não conhece o seu povo, muito menos o seu país, a pessoa não se conhece. Então leia o livro O Povo Brasileiro, porque é um poema o livro. Você vai adorar. Darcy Ribeiro, ele foi uma pessoa maravilhosa. E com o coração apertado, eu falo, que saudades de Darcy Ribeiro, que saudades da sua inteligência e do seu coração, que saudades. E eu indico esse livro para vocês, O Povo Brasileiro. Há quem ache horrível entrar pelo mato e viver com os índios. Eu fiz isso durante 10 anos e foi um dos períodos mais ricos da minha vida. Devo aos índios ter me tornado um ser humano. Darcy Ribeiro, em entrevista concedida em 26 de fevereiro de 1995. Meu nome é Anuia Amare Camaiurá, eu sou do Xingu do Mato Grosso, do Alto Xingu. Aqui eu quero falar um pouco do Darcy Ribeiro, como que ele atuou no Xingu, né? Darcy Ribeiro, ele é um antropólogo que trabalhou, né? Lutou pela preservação do Parque Nacional do Xingu, junto com o seu senhor Orlando Vilas Boas, com seu irmão, Darcy, junto com Eduardo Galvão, né? Que eles atuavam mais, os dois eram antropólogos. Quem atuava mais, esposa dele, Beta Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele era político, ele ia mais no, né, político, chegava no presidente, falando do proteção dos povos indígenas, ele já tinha ideia da demarcação de terra indígena, só que o governo brasileiro, na época, não aceitava, né? Não aceitava demarcar território indígena dos povos indígenas no território, né?
Então, o que ele pensou? Ele, Darcy Ribeiro, né? Como ele já tinha esse político, o pensamento dele, junto com o Orlando Vilas Boas, né? Na época, o presidente era Jânio Quadros, né? Aí ele falou assim, ele pensou, né? Assim que meu pai contava, né? O Paulo Ribeiro também, o sobrinho dele, contou um pouco para mim, né? A ideia foi assim, eu vou enganar ele, né? Falar que demarcar um parque nacional, né? Não é para proteger os povos indígenas. No pensamento do Darcy, um índio que protege meu ambiente, né? Então, a ideia dele era isso. O governo brasileiro não quer proteger os povos indígenas, né? Então, o Darcy Ribeiro, nessa época, ele já tinha pensado muito bom, né? Por quê? Porque ele, na história, né? O Xingu, os povos do Xingu, do Alto Xingu, eles pensavam que o índio era diferente. Índios são coloridos, índios são esportistas, né? A beleza. Então, aonde eles queriam proteger os povos indígenas, né? Isso foi em 1962, né? Que eles começaram a fazer os projetos, né? Junto com o irmão Orlando Vilas Boas, seu irmão Cláudio Vilas Boas, né? E em 1961 foi demarcado o Parque Nacional do Xingu, né? Então, não era para demarcar, né? O governo brasileiro, né, na época, não queria proteger os povos indígenas, né? Na época, a gente tinha uma terra pequenininha, né? Na época, meus avós não sabiam nem o que era demarcação de terra, né? Então, hoje, né, se fosse hoje, a gente ia pensar em demarcar até a cabeceira do rio Xingu. Então, por isso que tem muito impacto, tem muito desmatamento, a gente se preocupa mais com esse meio ambiente, né? Então, por isso que a gente agradece muito mesmo, Darcy Ribeiro, junto com seus companheiros, né? Eduardo Galvão, Orlando Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas, né? Então, Beta tem uns livros contando a história deles, né? Dela também. Então eu estou resumindo isso, porque eu vi o meu pai falando, o Darcy Ribeiro, né? Fui amigo do meu avô, né? O grande cacique Camaiorá, que é o nome dele é o Putamapu, né? Ele é o grande cacique Camaiorá. Então, o Darcy Ribeiro tem foto com ele, abraçado, né? Eu vi essa foto. Até eu tenho aqui em casa também guardado, né? Foto, livro do Beta, né? Então, por esse motivo, pessoal, por um motivo, né? Como o Darcy foi muito grandioso para o povo indígena, né? Então, a gente reconheceu o nome do Darcy com o povo indígena do Xingu. Então, aonde eu pensei em fazer a homenagem dele lá no Xingu, porque a gente homenagear aquela pessoa, grande caciques, né? A gente reconheceu ele, todos os povos indígenas reconheceu ele, né? Então, a gente apoiou a família, a gente estava coordenando, né? Eu, Paulo Ribeiro, Juliano Basso, Joca, meu irmão, hoje é irmão antropólogo, né? Com a equipe do Cavaleiro de São Jorge, né? Que faz evento lá no Chapada de Veadeiro, né? Em Goiás. Então, eu estava à frente disso, né? Conversei com o cacique, conversei com meu pai concordou, fizemos reunião no memorial lá em Brasília. Então, a gente fizemos esse projeto e a família topou, né? Toda a família foi no homenagem do Darcy. Então, tá aí, o Quarupi, né? Vocês que quiserem acompanhar, assistirem, né? Só entrar no YouTube, vocês vão ver a homenagem do Darcy Ribeiro, né? O Quarupi, né? Então,
A história foi contada de novo, do Darcy, Orlando, né? E também isso que eu queria contar um pouco, né? Só que eu não sei muito bem história, estou só resumindo isso para vocês, né? Que o Darcy foi um homem muito importante. Então, a gente lembra aquela pessoa que foi muito importante. Então, hoje, não tem Darcy Ribeiro. Hoje, a gente não tem Orlando Vilas Boas. Hoje, a gente não temos Cláudio Vilas Boas. Hoje, a gente não temos Eduardo Galvão. Hoje, a gente não temos Beta. Então, a gente precisamos a pessoa igual eles, né? Para a gente lutar, preservar a natureza, meio ambiente. A gente não está preocupado só nós, povo indígena. A gente está preocupado com o mundo inteiro. O mundo inteiro está precisando, está sofrendo. Hoje, agora, estamos essa queimada, muita poluição, muita fumaça, Mato Grosso pegando fogo, Pantanal pegando fogo. É muito triste, animais morrendo. Então, isso que eu estou falando, hoje não tem Darcy Ribeiro. Hoje os políticos, né, não estão conversando entre com Darcy, com Orlando Vilas Boas. Ninguém está conversando mais isso, ninguém está preocupado, ninguém está pensando como que vai ser o futuro das crianças, como que vai ser nosso neto no futuro. Ninguém está preocupado com isso. Nós mesmos, homens, estamos estragando a natureza. Nosso criador Mavutini, isso que o Orlando falava, junto com o Darcy Ribeiro, Mavutini é Deus para nós, né? Então Mavutini fez tudo bonito para nós viver, né? Aqui é um passageiro, são passageiros, né? Amanhã a gente está indo, né? A gente tem um lugar, está tudo contado, né? No livro do Beta, como é que passagem, né? Então, isso que eu quero dizer. O Darcy, repito de novo, o Darcy Ribeiro, né, foi um homem, né, um homem que preocupou com os povos indígenas, demarcou o Parque Nacional do Xingu. Né, na época, ele não podia fazer território indígena Xingu porque o governo não aceitava isso. Então, ele enganou Jânio Quadros, né? Então, Jânio Quadros aceitou, né? Ele não queria falar, vamos demarcar terra indígena, senão Jânio Quadros não ia aceitar isso, né? Nem o político não ia aceitar isso. Então, ele falou assim, conversaram com entre índios, a gente ia falar Parque Nacional do Xingu. Então, onde foi aprovado o projeto, foi demarcado em 1961. Então, por isso que a gente agradecemos muito o Darcy Ribeiro. Esse Darcy Ribeiro, para mim, é uma pessoa muito herói, né? Eu agradeço muito ele, porque na época a gente não sabia nem nada de lei, né? Muitos meus avós falavam muito pouco português, né? Então, eu tenho muito orgulho dos meus avós junto com o Darcy Ribeiro, né? Orlando Vilas Boas, sempre vai ser lembrado, a pessoa muito bom, de coração mesmo, né? Então, hoje eu estou falando aqui, contando um pouco a história deles, né? Então, o Darcy Ribeiro, herói, nosso herói. Então, por isso que o Xingu está em pé. A gente queremos Xingu para sempre, vivo. É isso. Como senador, que Darcy Ribeiro encerra sua carreira e sua vida. Teve pouco mais de 6 anos de mandato. E o que fez no parlamento? O projeto de lei que instituiu a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Que teve ele exatamente como relator. Eu conheci e convivi com o Darcy Ribeiro, pelo menos nos últimos 10 anos de vida dele. É que a minha mulher, Naná, Maria de Nazaré Grama e Silva, era assistente dele, trabalhou com ele nesse período, pelo menos nos últimos 10 anos de vida do Darcy. E eu fiquei próximo dele, ele ficou próximo de nós éramos amigos, ele era amigo da minha família, e convivemos. Com o falecimento do Darcy, ele projetou antes uma fundação Darcy Ribeiro, que seria uma instituição que deveria se preocupar e trabalhar e conservar a obra dele, né? Essa instituição, a Fundação Darcy Ribeiro, foi
finalmente organizada e criada pela grande amiga dele, a Tatiana Memória, junto com a minha mulher, com a Naná. Elas trabalharam junto e criaram em Santa Teresa a Fundação Darcy Ribeiro, para a qual eu fiz vários trabalhos enquanto jornalista voluntário. Um desses trabalhos é essa biografia, uma biografia de espectro limitado do Darcy. Aqui estão reunidos apenas os trabalhos dele como senador. E quando digo trabalho dele como senador, estou falando todos os trabalhos dele como senador. Aqui estão reunidas todas as iniciativas dele, propostas que ele fez, inclusive aquelas que ele não foi aprovado. E, obviamente, todos aqueles projetos que foram aprovados. Estão todos aqui. Os apartes que o Darcy fez em discurso de plenário dos colegas dele estão aqui. Os discursos todos que o Darcy fez no Senado, todos estão aqui. Bem, eu espero, sempre imaginei ter contribuído com um tijolinho na construção dessa história magnífica, desse grande brasileiro, antropólogo, pessoa lidada com a cultura indígena, com a educação do povo brasileiro, criador do grande projeto de escola de tempo integral, que foram aqui que foi aqui no Rio de Janeiro, batizado de CIEPs. Eu pretendo, com esse trabalho, com essa biografia do Darcy, ter contribuído com um tijolinho na construção do grande histórico de prestígio do Darcy para a cultura e para a vida nacional. Olá, eu sou Isa Grinspoon Ferraz, eu me formei em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, sou doutoranda também na Universidade de São Paulo, agora na área de museus, trabalhando com a questão dos museus brasileiros. E a minha formação acabou me levando para a área de educação à distância por multimeios. E isso me levou ao cinema, à realização de vários documentários, séries documentais, e, por sua vez, isso me levou a trabalhar em museus aqui no Brasil. Eu trabalhei na criação do Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, de 2003 a 2006. Um museu que, como vocês sabem, pegou fogo e agora nós estamos terminando de refazê-lo. Eu sou curadora do Museu da Língua. Mas tenho outras experiências de museus pelo Brasil, o Cais do Sertão, em Recife, museus no sul do país, e tenho essa perspectiva de levar conhecimentos para o maior número de pessoas possível. Também nos vídeos e nos documentários que eu faço, assim como nos trabalhos de educação por multimeios, a minha perspectiva é sempre essa, de pensar o Brasil na sua enorme complexidade e tentando trabalhar com linguagens democráticas que possam levar reflexões novas para o maior número possível de pessoas. Eu tive a imensa satisfação e imenso prazer e oportunidade de trabalhar com Darcy Ribeiro por mais de 10 anos. O Darcy foi um grande amigo, foi um grande mestre, com quem eu pude ter muita intimidade, talvez pelo fato do Darcy não ter tido filhos. Eu era ainda muito nova quando eu comecei a trabalhar com ele, e ele acabou assim, criando uma relação muito forte entre nós dois, né? Muito de colaboração, de amizade, depois de amizade com a família toda, e isso foi muito rico como aprendizado. Mas, mais do que tudo, o aprendizado foi de uma extrema intensidade em relação à vida, ao trabalho, ao Brasil. Ele tinha uma paixão imensa pelo Brasil, ele expressou isso, a sua preocupação enorme por toda a sua vida, seja junto aos índios brasileiros, com quem ele viveu por mais de 10 anos, seja em relação à educação do povo brasileiro. Ele se dedicou de corpo e alma a uma escola de período integral, de qualidade para todos, com professores formados
de alto nível que pudessem transformar a educação em um ato criativo e de libertação, num certo sentido. Ele criou a Universidade de Brasília. O Darcy foi um grande ensaísta, um escritor, inclusive em ficção. O professor Antônio Cândido dizia que Maíra foi um dos grandes romances do século XX no Brasil. Então, Darcy era um homem multifacetado, um homem de ação, que entrou para a política também no sentido de atuar na transformação do Brasil, que era a sua verdadeira, como ele dizia, tara, né? Ele acreditava que a formação do povo brasileiro era uma formação muito singular, que nos deu uma maneira de estar no mundo que pode dizer muito para o resto do mundo. Quer dizer, apesar de todos os percalços, das tragédias, dos desencontros, a singularidade da nossa formação nos permite ter soluções originais para a vida em sociedade. Quando o Darcy já estava muito doente, ele terminou de escrever um dos livros que ele considerava importante, que era O Povo Brasileiro, um livro que ele já tinha começado, já tinha reescrito, e que ele resolve tomar como uma tarefa, uma missão antes de morrer. Então ele termina esse livro já muito doente, e é um livro, como vocês sabem, espantoso, porque ele fala da formação sociocultural do povo brasileiro desde o seu passado mais remoto. E eu, como eu trabalhava com ele, ele me deu os originais para ler. E eu fiquei muito encantada com o livro, com a maneira como ele contava essa história, ao que ele recorria de citações e de reflexões, e com a liberdade que ele tinha para contar essa história. Então eu propus a ele que a gente fizesse, que eu gravasse ele contando esse livro, para depois transformar isso numa série documental. Ele recusou, ele estava muito doente, não tenho condição física, não, até que eu falei a palavra mágica, Darcy, para as escolas públicas do Brasil. E aí ele topou, então foi uma correria, consegui câmera emprestada, eu não tinha um tostão, mas aí uma equipe de amigos, fomos para o sítio de Maricá, onde o Darcy estava tentando se recuperar, né, do câncer. E ao longo de 5 dias fizemos várias sessões com ele contando o livro. Foi maravilhoso, foi muito cansativo para ele, mas ao final eu fiquei com esse material poderoso, filmado em película. O Darcy morreu, a gente conversou muito sobre o que seria essa série, o que poderia ser e tal, mas ele morreu e eu ainda não tinha nem conseguido revelar o material. Então, eu, durante 1 ano e meio, com um projeto de captação de recursos pelas leis de renúncia fiscal, eu batalhei até que eu consegui o dinheiro. Eu finalmente roteirizei e realizei a série O Povo Brasileiro, que são 10 episódios baseados no livro, com a estrutura do livro, com o Darcy, o próprio Darcy falando, e viajamos o Brasil todo e trabalhamos com muito material de arquivo, que era um desejo meu de trazer expressões da cultura, do imaginário do povo brasileiro para esse diálogo, para dialogar com o Darcy. E a série ficou muito legal, isso foi em 99, e até hoje, 20 anos depois, essa série continua sendo muito vista e tal. Eu poderia passar horas falando do Darcy, que realmente foi uma figura que mudou completamente a minha vida e que, para quem eu desejo, assim, eu tenho todo o carinho e todo o respeito. O Darcy morreu trabalhando. Ele trabalhou até o dia anterior à sua morte
ele no hospital, dando ordens, dando instruções, sempre preocupado com a educação e com a formação e com a libertação do povo brasileiro. Ele dizia, é preciso inventar o Brasil que a gente quer. E para inventar o Brasil que a gente quer, os brasileiros precisam se conhecer. É isso. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Demétrios Ávila, sou cientista social, historiador e estudo especialmente o pensamento de Darcy Ribeiro. Então vou falar sobre Darcy Ribeiro nessa passagem pelos seus 98 anos, né, de chegada a este mundo. Darcy Ribeiro nasceu, como nós sabemos, em 1922, em um ano que foi muito emblemático para o Brasil, por muitas e muitas razões. 1922 é um ano muito paradigmático, cheio de fatos, cheio de eventos importantes, desde o centenário da independência, a Semana de Arte Moderna e muitas coisas mais, nascimento do próprio Brizola. E o nascimento de Darcy Ribeiro, em Montes Claros, norte de Minas Gerais, acabou com os anos, se revelando também um acontecimento marcante daquele ano. Darcy Ribeiro até brincava em uma obra intitulada Aos Trancos e Barrancos, publicada na década de 80, que 1922 é o ano de mim, né? Então, 98 anos de Darcy. Darcy estaria completando 98 anos e seguramente estaria lutando, estaria indignado contra tudo o que vem acontecendo no nosso país, especialmente de alguns poucos anos para cá. Tudo que nós temos vivenciado, tudo que nós temos tido de retrocesso, enfim. Então, Darcy Ribeiro sempre é um nome muito importante para que nós evoquemos como inspiração para essa luta que nós temos que travar para, como diz Darcy Ribeiro e o povo brasileiro, para que tenhamos um Brasil decente, um Brasil que inclua a todos nós, um Brasil que dê os seus melhores frutos para nós, para os seus filhos, para as suas crianças, enfim. Né? Falar de Darcy Ribeiro sempre é algo bastante desafiador, porque como o próprio Darcy Ribeiro dizia, ele era como as cobras, quer dizer, mudou de pele ao longo da vida. Então, a pele do Darcy Ribeiro, etnólogo e indigenista, fazendo essa comutação de etnólogo, de estudioso de índios, para defensor e benfeitor, né, dos povos originários. O Darcy Ribeiro da educação, então, Darcy Ribeiro como herdeiro de Rondon, no caso do indigenismo, Darcy Ribeiro como grande herdeiro de Anísio Teixeira, no caso da educação, ao Darcy Ribeiro político, ministro de João Goulart, encarregado da árdua tarefa de levar adiante a implementação das reformas de base, que acabaram sendo o mote da derrubada, um dos motes da derrubada do governo Goulart, né? Afinal de contas, uma elite reacionária, manipulando uma classe média ignorante, acabam derrubando aquele governo, e aí temos o Darcy Ribeiro do exílio, o Darcy Ribeiro que produz uma extensa e profunda obra intelectual, antropológica, num exílio pela América Latina. Então, é também um Darcy Ribeiro que se latino-americaniza ao longo desse exílio. E temos o Darcy Ribeiro romancista, no retorno do exílio, já na segunda metade da década de 70, já aqui de volta ao Brasil. Temos o Darcy Ribeiro de 79 em diante, o Darcy Ribeiro do PDT, o Darcy Ribeiro dos anos 80, do Rio de Janeiro vinculado a Brizola, o Darcy Ribeiro do CIEPS, o Darcy Ribeiro do Sambódromo, e mais tarde o Darcy Ribeiro da década de 90, que é o Darcy Ribeiro que entra para a Academia Brasileira de Letras, que é o Darcy Ribeiro senador pelo Rio de Janeiro, e que é o Darcy Ribeiro, então, autor de O Povo Brasileiro, em 1995. Então, quantos Darcys cabem dentro do Darcy e convivem dentro do Darcy? Então, algo importante para que a gente pense, né? Eu lembro que uma vez eu li numa orelha de livro, creio que de Utopia Selvagem, feita pelo Moacir Werneck de Castro. Ele escreve ali, né, uma espécie de prefácio para Utopia Selvagem, que é um romance do Darcy Ribeiro, de 82, e o Moacir Werneck exclama, numa certa altura desse texto, só Deus sabe como cabem e convivem tantos Darcys dentro de Darcy Ribeiro. A minha perspectiva, como estudioso de Darcy, não é uma perspectiva, eu costumo brincar assim, de esquartejá-lo, embora é claro que cada uma dessas dimensões do Darcy Ribeiro conte, desde muitos anos, com estudos muito importantes. Então, muita gente boa tem estudado o Darcy Ribeiro antropólogo, o Darcy Ribeiro educador, o Darcy Ribeiro romancista, e cada um desses nichos, cada um desses aspectos da produção intelectual do Darcy Ribeiro
rende e rende muito, né? E rende muito trabalho analítico, rende muita dissertação de mestrado, tem rendido muita tese de doutorado, tem rendido muita análise. Mas eu não gosto muito dessa perspectiva. Eu gosto de pensar no Darcy Ribeiro como totalidade da forma como ele pensava no Brasil. Ele pensava também o Brasil como totalidade, e a prova disso é esta obra aqui, O Povo Brasileiro, que tem por subtítulo A Formação e o Sentido do Brasil. Então, essa perspectiva totalizante é a minha maneira de trabalhar. Bom, o que eu produzi sobre o Darcy Ribeiro, de mais importante até esse momento, é este livro aqui, que eu publiquei no final de 2019, chamado Eneida Tropical, o povo brasileiro como grande narrativa sobre o Brasil. Então, eu tento, nessa obra, fazer uma análise com profundidade da obra O Povo Brasileiro no domínio da história intelectual, no domínio da história das ideias. E por isso eu defendo que é, digamos assim, impossível, ou pelo menos muito empobrecedor, tentar compreender o Darcy Ribeiro que escreve O Povo Brasileiro apenas como o Darcy Ribeiro senador, ou apenas, e esse apenas entre muitas aspas, o Darcy Ribeiro antropólogo, ou apenas o Darcy Ribeiro romancista. Na verdade, para compreender o povo brasileiro, é preciso que a gente compreenda todos os Darcys de maneira conjunta. E é isso que eu defendo aqui na análise que eu faço, né? Articulando, então, duas maneiras de trabalho. A gente tem a história de O Povo Brasileiro, como esse livro surgiu, que é considerado por muita gente, e era considerado pelo próprio Darcy Ribeiro, a sua obra-prima, a sua opus magna, né? Como se diz. Então, a história de O Povo Brasileiro, como esse livro foi surgindo, como ele foi sendo feito, refeito, feito, desfeito e refeito ao longo dos anos. O próprio Darcy Ribeiro contava que, quando foi para o exílio no Uruguai, em 1964, após o golpe militar que houve aqui no Brasil, então o nome de Darcy Ribeiro estava no topo da lista, junto com Brizola, com Jango, nas cassações políticas, né, que um ato institucional trouxe, promoveu. Né, Darcy Ribeiro, então, vai para o exílio no Uruguai, motivado pela escrita de um livro sobre o Brasil. É preciso compreender o Brasil, por que toda vez que um governo mais progressista quer fazer reformas, modificações, acaba levando uma puxada de tapete, acaba sofrendo algum tipo de golpe. E ele diz, então, que ele escreve O Povo Brasileiro lá, não gosta, depois refaz, depois para, vai refazendo ao longo dos anos, enfim. É uma história que o próprio Darcy pode contar melhor do que eu. Mas eu acredito que, para a gente compreender a história de O Povo Brasileiro, é preciso compreender o Darcy Ribeiro desde o seu tempo de juventude, o seu tempo de estudante de ciências sociais em São Paulo, por exemplo, na década de 40. Um Darcy Ribeiro que, ali naquele momento, se tornou o grande herdeiro do pensamento brasileiro. É um Darcy Ribeiro que, naquele momento, absorveu com profundidade o que Gilberto Freire produziu, o que Sérgio Buarque de Holanda produziu, o que Euclides da Cunha produziu, o que Caio Prado Júnior produziu. Eu acredito que todos esses pensadores, no que eles têm de melhor, de mais lúcido na interpretação do Brasil, falam através do Darcy Ribeiro aqui nesse livro. Então, a história de O Povo Brasileiro, para que a gente compreenda, necessita dessa análise, né? da formação intelectual, da trajetória de formação intelectual do próprio Darcy. Além disso, a vivência dele como etnólogo de campo, depois como protetor dos índios, né? De etnólogo indigenista, né? Então, essa vivência profunda, essa experiência humana profunda que ele tem, vivendo vários anos entre povos indígenas, no Pantanal, na Amazônia, entre o fim dos anos 40, o começo da década de 50, também faz muita diferença na maneira como o Darcy Ribeiro descreve os índios do Brasil aqui, os índios do Brasil que ele descreve que receberam os portugueses lá em 1500 e tal. A visão do Darcy Ribeiro a respeito da cosmologia, do universo indígena, não seria a mesma que ele apresenta nesse livro caso ele próprio não tivesse tido essas experiências com índios ainda até mesmo sem contato, sem muito contato com outras aspas, né, civilização, aí pelos interiores do Brasil. Então, a história de O Povo Brasileiro, a história de O Povo Brasileiro é uma história muito rica, né? Porque tem a ver com a própria formação do Darcy Ribeiro como intelectual e também como político, né? Porque, afinal de contas, O Povo Brasileiro é uma obra muito propositiva. A outra maneira minha de trabalhar, que eu cruzo com essa, é a história em O Povo Brasileiro. A história do Brasil em O Povo Brasileiro. Então, a história de O Povo Brasileiro entrecruzada com a história em O Povo Brasileiro, ou seja, a maneira como Darcy Ribeiro aborda a história brasileira, como ele reconta a trajetória de formação do Brasil
de uma maneira muito própria, muito peculiar e muito totalizante. Nesse sentido, Darcy Ribeiro também é marxista, não marxista ortodoxo, que é uma postura que ele próprio criticava, mas um marxismo, digamos, muito representativo do próprio método dialético, que é justamente essa procura pela totalidade. Então, quando Darcy Ribeiro tenta compreender o que é o povo brasileiro, ele utiliza categorias de análise, ele utiliza conceitos próprios que haviam sido produzidos, né, numa série de estudos anteriores até ao povo brasileiro, que são os seus chamados estudos de antropologia da civilização, feitos lá no exílio, que começam aqui com um processo civilizatório, passam por as Américas e a civilização, e assim vai. E Darcy Ribeiro, ao longo desses estudos anteriores, foi criando uma teoria social própria e uma tipologia própria, categorias analíticas próprias, conceitos próprios. Então, conceitos chaves para entender a formação do Brasil do ponto de vista do povo, como povos testemunho, principalmente povos novos, né, para explicar a questão da mestiçagem, para tentar encontrar uma unidade subjacente a tantos Brasis, né? Então, por debaixo de tantos Brasis diferentes, né, áreas culturais diferenciadas aí que compõem, que conformam o país, será que existe uma unidade, um Brasil só? E o Darcy Ribeiro, um tanto quanto modernista, né? Então, ele nasce em 22, eu gosto muito de fazer esse paralelo, em tanto quanto modernista, ele defende, sim, há essa unidade do Brasil, há um povo brasileiro, há uma cultura brasileira, então tudo isso está expresso aqui. Mas a maneira como ele conta a história do Brasil, e principalmente o formato dessa obra, foi, digamos, o que me chamou a atenção e o que me motivou a estudá-la, a fazer essa análise. Porque se a gente para prestar atenção, o povo brasileiro parece uma obra um tanto quanto extemporânea. Parece, a princípio, por um olhar superficial, uma obra até um tanto quanto anacrônica. Afinal, como é que na década de 1990, 1995, né, para ser mais exato, Darcy Ribeiro está lançando um livro com uma proposta de interpretação totalizante do Brasil, abrangente do Brasil, ensaística, né? Uma interpretação ensaística do Brasil. No momento, década de 90, em que já fazia muito tempo que o trabalho intelectual era um trabalho já muito fragmentado. Então, não é que na década de 90 não existissem trabalhos interpretativos do Brasil, de qualidade. É uma década em que José Murilo de Carvalho estuda várias coisas da política brasileira, da história política brasileira, né, das instituições políticas brasileiras. Otávio Ianni, ou o próprio Roberto da Mata, num sentido mais antropológico, Roberto da Mata, que foi desafeto do Darcy Ribeiro, o da Mata falando sobre jogo do bicho, falando sobre trânsito. Então, os intelectuais brasileiros, na década de 90, tentando interpretar o Brasil, pegavam aspectos peculiares, recortes específicos da vida brasileira, mas ninguém tentava uma interpretação como totalidade. Esse modus operandi de tentar compreender o Brasil de forma totalizante, abrangente, é um modus operandi de 60 anos antes da publicação de O Povo Brasileiro, ou seja, lá da década de 1930. De Sérgio Buarque de Holanda, de Gilberto Freire, de Caio Prado Júnior. Então, aquela grande geração de intelectuais brasileiros é que tentaram, cada qual com as suas respectivas obras-primas, né? Casa Grande Senzala, Raízes do Brasil, Formação do Brasil Contemporâneo, tentaram lançar esse olhar abrangente, ensaístico, totalizante sobre o Brasil. Então, seria o Darcy Ribeiro um representante temporão daquela geração? Alguém que estaria mais bem situado naquela geração de 30, então é isso que eu fui investigar. Por que o Darcy Ribeiro tentava dar essa interpretação do Brasil como totalidade, falando de formação e falando de sentido? E só é possível compreender as motivações do Darcy Ribeiro para escrever essa obra se a gente adentra, como eu faço aqui, especialmente no segundo capítulo do meu livro, uma análise de conjuntura, digamos, uma reconstituição da década de 1990, pelo olhar do Darcy Ribeiro, senador, em luta contra o neoliberalismo, em luta contra o governo Collor, em luta contra o governo Fernando Henrique, em luta contra as privatizações, contra a desestatização. Era um Darcy Ribeiro muito lúcido, embora seus críticos queiram sempre tratá-lo como alguém justamente anacrônico, como alguém cuja teoria antropológica estaria já defasada e coisa e tal, pelas suas vinculações a uma antropologia vitoriana mais evolucionista, mas do ponto de vista político, o Darcy Ribeiro dos anos 90, o Darcy Ribeiro de O Povo Brasileiro, é um Darcy Ribeiro muito lúcido,
né? É um Darcy Ribeiro que está sentindo que no Brasil os efeitos nocivos do consenso de Washington de 89 arrebentariam com o país. Então, antevendo que o futuro seria muito complicado a partir daquelas medidas todas, privatizantes, ou seja, tudo que o neoliberalismo acarretou aqui, que nós sabemos hoje muito bem. Mas, claro, mais de 20 anos depois já podemos fazer algum balanço. Darcy não, ele estava no olho do furacão. E eu creio num princípio que já era defendido no século XIX, por exemplo, por um filósofo da história, um italiano, Benedetto Croce, que dizia que toda história é contemporânea. Sendo toda história contemporânea, toda vez que a gente fala do passado, a gente, na verdade, está falando do presente, utilizando o passado como recurso. E é justamente o que Darcy Ribeiro faz aqui. Então, ao falar do Brasil de 1500, ao falar do Brasil de 1600, na verdade, é uma crítica muito incisiva que ele faz àquele Brasil da década de 1990. Ao falar do Brasil colonizado, ele fala, na verdade, do Brasil que estava sendo, segundo ele, recolonizado naquele momento da história, naquele momento em que ele publica essa obra aqui um pouco antes de morrer. Então, essa contribuição que eu tenho para dar aqui, é claro que falar sobre Darcy Ribeiro abarca muita coisa, muitas dimensões, e fica o convite para que vocês deem uma espiadinha aqui na minha Eneida Tropical, o povo brasileiro como grande narrativa sobre o Brasil, justamente para tentar entender. Quer dizer, Darcy Ribeiro, década de 90, Darcy Ribeiro já no momento, digamos, da pós-modernidade, segundo muitos autores da sociologia contemporânea, e aí uma das características da pós-modernidade é justamente a supressão das metanarrativas, a supressão das grandes narrativas. E o Darcy Ribeiro, sempre no contrafluxo, sempre na contramão, vai produzir uma grande narrativa sobre o Brasil. Agora, por quê? A motivação é mais acadêmica ou mais política? Então, eu acho que essa resposta está dada. Creio que olhar o Darcy Ribeiro na sua dimensão intelectual, por um lado, na sua dimensão política, por outro, resulta numa análise muito empobrecedora, né? Lembremos de Gramsci. Darcy Ribeiro é, no contexto brasileiro, junto com vários outros intelectuais, alguns dos quais da própria geração dele, como Florestan Fernandes, um exemplo típico daquilo que Gramsci chamava de intelectual orgânico. É aquele intelectual atuante, aquele intelectual que está junto ao partido, que está junto ao movimento social e que está também na academia, que é também agência de produção de intelectuais, mas é um intelectual, sobretudo, que utiliza os seus recursos, que utiliza os seus recursos intelectuais, a sua inteligência, a sua razão, a sua carga de conhecimento e de vivências a serviço da consecução de uma sociedade melhor. E é esse o grande exemplo que o Darcy Ribeiro deixa para nós. Não é mesmo? O caminho do Brasil, terra de Nosso Senhor, tudo porque Manuel escondeu de espanhóis e havia terra boa dentro de suas regiões. Pra ficar com o mato inteiro, fazer nele um puteiro com as índias dessa terra. Pega tudo quanto é pedra, pega prata, pega ouro e cerca as índias no curral. Pega uma, pega duas, pega três, pega geral. Pega uma, pega duas, trata índio com animal. Pega uma, pega duas no Brasil. É tão normal. E as pobres vão nascendo, se tornando o próprio mal. Filho de bandido e bicho não tem vida afinal. Nem tem ramo, nem futuro, nem tem roupa no varal. Nem tem comida na panela, nem um pai pra me ensinar. E a vida que você ganha com trabalho e suor. Na falta de informação, sua barriga vai roncar. E pra não morrer de fome, esse menino vai matar. E pra não morrer de fome, esse menino vai roubar.
E pra não morrer de fome esse menino vai matar. Mas do outro lado do oceano vinha as corjas de bandido, matador de faca e tiro, até homens suprador. Lá não eram bem queridos, por isso eram trazidos, colocados numa nau. Quem guiava era o capeta e o rei de Portugal. Quem guiava era o demônio e o rei de Portugal. Quem guiava era o capeta e o rei de Portugal. Vem chegar popular toda a terra do Brasil, que é a grande massa dos filhos da mãe gentil, levantando a bandeira do país do futebol e perdendo a peleja na falta de educação. Controlado pelas mentes sujas da corrupção, uma gente que não vive, sobrevive até morrer, que gasta seu salário só para poder comer, e que gasta seu salário só para poder comer, e que gasta seu salário só para poder comer. E os tempos vão passando e as prole aumentando. De um lado os mercenários já fazendo sua festa, dominando pela fresta o pobre trabalhador. É nos juros, no imposto, fogo de tanto desgosto que os fazem ser assaltantes de gravata que não vão para a prisão, sanguinários salmados que não vão para a prisão, filhos da putas engravatados que não vão para a prisão. Pera, tá chegando a hora, eis a hora da vingança. Se vão ter o que merecem, também sua matança. Que mandaram nessa terra com sangue inocentes, encharcados da cachaça que iludiu a sua mente. Já tá chegando a hora, pois já não é sem demora, que o povo alegremente irá plantar sua semente. O beijo da esperança de sorrir. Pera, tá chegando a hora, eis a hora da vingança. Se vão ter o que merecem, também sua matança. Que mandaram nessa terra com sangue inocentes, forças que vão pregar pra quebrar eternamente. Chegando a hora, pois já não vai se demora, que o povo alegremente irá plantar sua semente. O beijo da esperança de sorrir alegremente.